O carnaval é uma das festas mais celebradas no mundo todo. Ruas tomadas por foliões, cores vibrantes, música alta e danças sem fim. Mas você já parou para pensar que por trás dessa euforia toda pode haver algo muito sombrio escondido? Uma festa que mistura tradição, máscaras e rituais antigos. Uma celebração que para muitos tem raízes em práticas que beiram o oculto. Será que o carnaval esconde segredos perturbadores? Ou seria apenas uma festa ou um portal para algo muito mais sinistro? Então, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like, porque os segredos não esperam. O carnaval não surgiu apenas como essa festa explosiva que conhecemos hoje em dia. Suas raízes remontam a tempos antigos, a cultos pagãos que celebram a fertilidade e o caos. Povos como os romanos tinham festas onde as regras eram suspensas e as pessoas podiam se transformar em quem elas quisessem ou no que elas quisessem. A festa das Saturnalhas, por exemplo, era uma época em que tudo se invertia. Os escravos eram tratados como reais por um dia. Máscaras ocultavam identidades e rituais estranhos aconteciam nas sombras. Com o tempo, a igreja tentou controlar essas tradições e transformando elas no que hoje nós conhecemos como carnaval. Mas será que todo esse simbolismo realmente desapareceu? Ou será que apenas foi disfarçado sob confetes e serpentinas? As máscaras são o símbolo mais marcante do carnaval, mas você sabia que em muitas culturas elas são vistas como portais para o sobrenatural? Na Veneza Antiga, por exemplo, onde o uso de máscaras era uma tradição, muitas histórias falam de figuras mascaradas que não pertencem a esse mundo, artefatos que poderiam aprisionar espíritos, ou até mesmo permitir que entidades assumissem o corpo de quem as usasse. E não é só isso, o uso das máscaras não apenas oculta o rosto da pessoa, mas também a identidade, permitindo que a pessoa por trás dela se transforme em algo completamente diferente. Mas, e se em meio a tantos foliões mascarados, houvesse alguém ou algo que não fosse humano? Muitas tradições de carnaval pelo mundo ainda carregam vestígios de rituais antigos. Em certas regiões da Europa, por exemplo, grupos de mascarados encenam perseguições e espíritos malignos. Mas alguns acreditam que essas encenações não são apenas um teatro. Na América Latina, também há relatos de pessoas que participaram de festas e em algum momento da noite sentiram-se como se estivessem sendo observadas por algo invisível. Alguns dizem que as festas abrem portas no nosso mundo para outra dimensão e que entidades possam passar despercebidas em meio ao tumulto e à multidão. E se o carnaval for na verdade um ritual que de repente todos os anos, sem que percebamos, uma forma de manter um equilíbrio entre o caos e a ordem? Mas o que aconteceria se esse equilíbrio fosse quebrado? Muitos dizem que durante o carnaval coisas inexplicáveis acontecem. Há relatos de pessoas que viram figuras mascaradas surgindo e desaparecendo entre os foliões. Outros, indivíduos que entraram em vielas escuras e simplesmente sumiram, sem deixar nenhum tipo de rastro. Em algumas cidades, há lendas sobre fantasmas que aproveitam o carnaval para caminhar entre os vivos. Dizem que as ruas estão cheias e a energia da festa atrai esses espíritos, o que é impossível distinguir um espírito de um folião real. Mas o caso mais assustador vem do próprio Brasil, onde um grupo de amigos diz ter encontrado alguém que não deveria estar ali. Em uma noite de festas, uma mulher mascarada se juntou ao grupo. Ela dançava sem parar, mas nunca dizia uma só palavra. Em certo momento, quando um dos amigos tentou puxar conversa com ela, ela simplesmente se dissolveu no ar diante dos olhos de todos eles, como se nunca tivesse estado lá.
E bom, eu não poderia falar sobre mistérios do carnaval sem falar sobre a noite do desaparecimento do bloco fantasma. Você não conhece essa história? Então eu vou te contar agora o que aconteceu nesse dia. E se eu te dissesse que existe um bloco de carnaval que simplesmente não deveria existir? Essa história vem de Olinda e circula há décadas entre os foliões mais antigos. O bloco se chama Os Desaparecidos. Ele surge do nada, sem avisos e sem registros. E os integrantes são pessoas vestidas com roupas da época, como se estivessem presas em outra dimensão. Elas andam pelas ruas, sempre no mesmo percurso, mas nunca param para falar com ninguém. No ano de 2012, um grupo de amigos resolveu segui-los. Eles diziam que o bloco tinha um clima estranho, como se as pessoas não estivessem realmente ali naquele local. Mas o mais assustador aconteceu quando chegaram ao fim da rua. O bloco inteiro simplesmente desapareceu no ar. Não havia saídas, não havia becos. Eles simplesmente sumiram. Bom, o carnaval pode ser apenas uma festa para a maioria, mas seus símbolos e história escondem algo muito mais antigo e misterioso. As máscaras, os rituais e os relatos assustadores, tudo isso levanta uma pergunta. Será que o carnaval é apenas uma celebração ou um evento onde as fronteiras entre o real e o sobrenatural se tornam mais tênues? Você já passou por alguma experiência estranha no carnaval? Mas eu não tô falando disso que você tá pensando. Eu tô falando de uma sensação de estar sendo observado em meio à multidão. Se sim, pode ser que você tenha visto algo que não deveria estar ali. O carnaval é mais do que uma simples festa. É um momento de libertação, de transgressão e talvez de algo mais. As máscaras escondem ou revelam. Os blocos, que gostamos tanto de participar, será que eles estão lá apenas para nos divertir? Ou será que eles estão lá para atrair presas para algo maior? E se no meio dessa festa, algo muito mais antigo estiver apenas esperando por uma chance para se manifestar?